Vivemos em um planeta interconectado, não apenas pela velocidade com que trocamos informações, mas porque tudo o que fazemos impacta na vida uns dos outros. Isso valoriza uma das coisas que mais nos faz humanos: o trabalho coletivo. Somos uma espécie de realizadores, com alta capacidade criativa, que pode sim mudar os rumos do planeta. Podemos fazer diferente usando a tecnologia para nos tornarmos mais eficientes, otimizando nossos recursos, evitando o desperdício e transformando a vida de todos. A Unesc acredita na conexão do conhecimento e da comunidade, da ciência e das grandes ideias, dos olhares e das diferentes realidades, de pessoas e propósitos inspiradores. Venha construir o amanhã com a gente. Unesc, uma universidade de conexões. Matrículas abertas para os cursos de graduação presencial. Conectar e promover o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação de Santa Catarina está no DNA da FAPESC. Ao longo dos anos, evoluímos, nos adaptamos e nos aperfeiçoamos. Chegamos aos 24 anos acreditando mais do que nunca no ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Agora, começamos a contagem regressiva rumo aos 25 anos e queremos chegar em 2022 ainda mais fortes. Queremos e podemos conectar ainda mais. A FAPESC conecta, a FAPESC acredita. Boa tarde a todas as senhoras e a todos os senhores que nos acompanham pela Unesc TV. É uma honra estarmos juntos mais uma vez, mesmo distantes. As ações protagonizadas pelo 4º Congresso Ibero-Americano de Humanidades, Ciências e Educação apresentam agora o segundo momento de lançamento coletivo virtual de livros. Em nome da Unesc, a editora e livraria da Unesc, nossas boas-vindas a todas e a todos a mais este momento especial de lançamento. Senhoras e senhores, a Unesc está alicerçada no objetivo de lançar obras da sua própria publicação, desde sua criação, no ano de 2002, visando promover a socialização do conhecimento, a divulgação das publicações e a visibilidade do trabalho realizado pelos autores e organizadores. A Unesc é associada à ABEU, Associação Brasileira de Editoras Universitárias. O seu conselho editorial é composto por professores doutores das diversas áreas do conhecimento e instituiu os selos Saber Acadêmico e Saber Comunitário, além do selo oficial Unesc, que é o principal para publicações científicas. Senhoras e senhores, os lançamentos coletivos virtuais de livros dentro da programação do 4º Congresso Ibero-Americano de Humanidades, Ciências e Educação destacam o segundo momento de lançamento de obras. No primeiro momento, foram lançados 5 livros. Já no segundo momento, agora que estamos vivenciando, serão lançadas mais 4 obras. Gostaríamos de registrar as presenças no espaço de honra virtual. Representando a reitoria da Unesc, está a assessora pedagógica universitária da Diretoria de Ensino de Graduação, professora mestre Daniela Arne Silveira. Nos acompanha também o editor-chefe da Unesc, professor doutor Dimas de Oliveira Estevam. Também está conosco a coordenadora geral do Congresso, professora doutora Giane Rabelo. Também estão presentes os autores das obras
que estamos lançando. Professora Maria Regina Chagas de Souza Vieira, professor Demétrios Rico Ávila, professora Rosilda Mara Rodrigues Moroso, professor Frank Cardoso Lumertz e o ilustrador Joel Coelho. Também presente está a Vanessa Medeiros, que é a supervisora administrativa da editora e livraria Unesc e integrante da comissão organizadora da Feira do Livro e do lançamento do coletivo virtual. Vamos passar agora para as falas de apresentação e lançamento das obras. Para nos apresentar o seu livro Elas, convidamos a autora, professora Maria Regina Chagas de Souza Vieira. Boa tarde a todos. Eu sou a Maria Regina Chagas de Souza Vieira, pseudônimo MR Chagas. Sou natural do Rio Grande do Sul, radicada em Santa Catarina. Sou professora e escritora. Sou formada em letras, português e inglês, e respectivas literaturas, por essa entidade, Unesc, e prestei serviço ao magistério por 27 anos, onde atuei como docente, gestora, secretária, enfim. Comecei a escrever em 2013, quando participei de alguns concursos literários, fui premiada. Em 2014, foi minha primeira publicação em um livro, em uma coletânea. E, a partir daí, então, são muitas participações em coletâneas e antologias, quase 30 já. Em 2019, eu lancei o meu primeiro livro solo, o Elas. Esse livro, Elas, ele já esteve na Feira de Lisboa, em Portugal, em 2020. Foi um livro bem aceito, todos os exemplares enviados foram todos vendidos. Ele estará também novamente nesta feira em 2021. Também está fazendo parte já do catálogo internacional de livros. Então, Elas é um livro com 14 contos, com protagonistas todas femininas, né? São várias situações vividas por mulheres. Esse aqui é o livro Elas. É um livro de quase 130 páginas, 14 contos, todos de sobrevivências femininas, que trazem, assim, em seu bojo, né, a busca da mulher pela sua libertação, pela sua autonomia. E só um minutinho aqui. E o Elas, eu comecei pelo Elas justamente pela atual situação, né, vivida pela mulher, que não é muito boa, que ainda não chegamos naquele ideal. E agora me faltam palavras. Eu tenho uma citação aqui da Audre Lorde, que é uma escritora e poeta ativista norte-americana, que ela diz assim: não serei livre enquanto alguma mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Então, essa citação ela tem muito a ver com o livro Elas, né? Porque o Elas ela traz mulheres que não aceitam a condição, né, de não ser, de serem autocoadjuvantes na história da própria vida, de mulheres que buscam
que idealizam, que lutam, que sofrem, mulheres que erram, mulheres que acertam, mulheres que constroem, mulheres que destroem, mulheres que reconstroem, e mulheres assim como eu, como você, né, que buscam por uma vida melhor. Então, elas traz no seu bojo essa busca da independência feminina, do ser mulher ativa, do ser a mulher que faz as suas escolhas, de ser a mulher que quer chegar, né? Que quer chegar no lugar que ela mesmo predestina para si. Então, esse é o Elas. Okay? Obrigado, professora Maria Regina. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. E agora, para nos falar com mais detalhes sobre a obra Eneida Tropical, o povo brasileiro como grande narrativa sobre o Brasil, nós convidamos com muito prazer o seu autor, professor Demétrios Rico Ávila. Muito boa tarde, uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Lamento que, pela circunstância da pandemia, não nos encontremos de forma presencial. Afinal de contas, descobri recentemente que um antepassado meu tem um envolvimento profundo na própria fundação do município de Criciúma. Augusto Casagrande era o nome dele, trisavô meu. Descobri recentemente. E então, muito me honra estar participando deste evento junto ao Unesc, enfim, especialmente nessa parte de lançamento de livro, através da qual nós podemos divulgar o trabalho intelectual que, num país como o Brasil, e nas circunstâncias em que nós nos encontramos, é sempre um trabalho um tanto quanto árduo. Basicamente, serei direto, esse meu trabalho decorre da minha própria formação. Eu sou cientista social, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, resido em Porto Alegre, sou natural de Porto Alegre, não obstante esse meu antepassado catarinense, né? E depois das ciências sociais eu me encaminhei para a história, e dentro da história, mestrado, a nível de doutorado também, muito filiado ao domínio da história intelectual, da história das ideias, da história dos conceitos, e me fascina muito o pensamento brasileiro, que eu acredito que deveria ser muito mais valorizado, inclusive em ambiência acadêmica. Então, há alguns anos eu venho percorrendo o pensamento brasileiro, desde malditos como Manuel Bonfim, sobre o qual, inclusive, farei uma apresentação ainda nesse evento, passando por intelectuais mais decantados, como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado, e, por fim, me deparei com Darcy Ribeiro. E, sobretudo, a sua obra O Povo Brasileiro. Então, essa minha obra aqui, a Eneida Tropical, é uma análise que eu faço de O Povo Brasileiro, mas, digamos, um pouco de maneira inconvencional. Aliás, eu chamo o povo brasileiro de grande narrativa sobre o Brasil, o povo brasileiro como grande narrativa sobre o Brasil é o meu subtítulo, e originalmente eu havia pensado o povo brasileiro como última grande narrativa sobre o Brasil, né? É interessante que enquanto eu elaborava esse trabalho, a Lilia Schwartz lançou O Brasil, uma biografia, né? E dentro da ambiência acadêmica começaram a ocorrer contestações. Tá, mas e o livro da a história social, né? Brasil, uma biografia. Então, como é que o do Darcy Ribeiro é a última e tal? Eu resolvi suprimir aquele última e coloquei como grande narrativa sobre o Brasil. Enfim, basicamente, o que é que eu faço aqui? São 3 capítulos centrais, à exceção da introdução e das considerações finais. E nesses 3 capítulos eu recupero uma perspectiva muito historiográfica, inclusive, né? Porque eu creio que a história não seja uma ciência do passado, ela é uma ciência do presente que utiliza o passado como recurso para ilustrar aquilo que nós queremos saber. É isso que o Darcy Ribeiro faz em Um Povo Brasileiro. Então eu me deparo com essa obra dele, que é uma obra publicada na sua forma final em 1995, me dando conta de que, quando Darcy Ribeiro, em O Povo Brasileiro, fala do Brasil do século XVI, ele, na realidade, estava usando o passado como metáfora, talvez até um pouco inconscientemente, para falar do neoliberalismo, para falar do governo Fernando Henrique, para falar da entrega do patrimônio nacional, segundo a sua vinculação política trabalhista, considerava, né, como um dano ao país, enfim, né?
Então, nesses 3 capítulos, que são os mais destacados aqui, eu faço 3 movimentos. Um movimento de diacronia. Então, há um capítulo, Darcy Ribeiro e a inteligência brasileira, em que eu tento recuperar boa parte da formação de Darcy Ribeiro, e é muito difícil nós falarmos de Darcy Ribeiro porque há uma tendência geral sobre os darcisólogos, né, como eu geralmente chamo, de trabalhar a vida e a obra do Darcy Ribeiro de maneira esquartejada, porque ele próprio tem uma série muito grande, uma faixa muito ampla de nuances. Então, há o Darcy Ribeiro romancista, há o Darcy Ribeiro da educação, há o Darcy Ribeiro político, há o Darcy Ribeiro antropólogo, e neste capítulo eu tento abarcar a formação do Darcy Ribeiro dos anos 40 até a década de 90, tanto em sentido intelectual quanto em sentido político. Eu acredito que seja muito weberiano esse lance de separar o lado intelectual, o lado político, e o próprio Darcy Ribeiro, evidentemente, em várias passagens das suas próprias obras, mostra que é totalmente avesso a essa ideia, talvez como um gramsciano, né? Um intelectual orgânico, envolvido nos problemas do seu tempo, do seu lugar. Então, esse capítulo é um capítulo diacrônico. Eu pego o Darcy Ribeiro ao longo de várias décadas para tentar reconstituir que tipo de influências intelectuais, que tipo de vivências dele próprio, que abarcam muita coisa. Darcy foi chefe da Casa Civil de Jango, passou muitos anos no exílio, retorna ao Brasil, vira romancista, vai para a Academia Brasileira de Letras, nos anos 80 faz o CIEPS, vai governar o Rio junto com Brizola, enfim, o tempo é muito exíguo para falar de tudo. No segundo desses 3 capítulos centrais, eu falo daquele contexto dos anos 90 em que o Darcy Ribeiro publica O Povo Brasileiro, né? Então, esse capítulo de formação que eu mencionei é diacronia. Esse outro capítulo dos anos 90 é a sincronia, né? E aí, no terceiro capítulo, eu finalmente faço uma análise da obra a partir da formação do Darcy Ribeiro e a partir do contexto de produção intelectual de O Povo Brasileiro. O que me chamou a atenção nessa obra desde sempre foi o seguinte: Darcy Ribeiro publica uma obra chamada O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil. Artigos definidos, né, singulares, dando uma ideia de totalidade. Década de 90 já não é um procedimento muito visto do ponto de vista da produção intelectual no Brasil e no mundo, né? Muito se diz que, inclusive, a pós-modernidade tem como traço a supressão das metanarrativas. Então, quando Darcy Ribeiro lança, no meio dos anos 90, uma obra totalizante para entender o Brasil, o meu primeiro pensamento foi: será que ele é um representante temporão daquela geração de 30, de Gilberto Freire, de Sérgio Buarque de Holanda, de Caio Prado Júnior? É um representante temporão? É um sujeito que está ali um tanto quanto anacrônico? Ou será que tem um propósito maior nessa obra e justamente que na contramão de toda a produção intelectual da época, que trabalha o Brasil de maneira fragmentária, no âmbito da historiografia, das ciências sociais, da antropologia, da ciência política e assim vai, né? De repente ele tem uma motivação mais profunda para fazer isso. E eu fui atrás dessa motivação, né? Então, finalizo essa minha fala dizendo o seguinte: por que eu escolhi esse título, Eneida Tropical? O Darcy Ribeiro termina O Povo Brasileiro dizendo que o Brasil é uma nova Roma, né? Uma Roma tropical, uma Roma mestiça. O Brasil está fadado, até como civilização, a ter um grande futuro e coisa assim. Uma das defesas que eu faço aqui é a de que o povo brasileiro do Darcy Ribeiro já velho é muito mais o Darcy Ribeiro romancista da Academia Brasileira de Letras do que o Darcy Ribeiro antropólogo da produção do exílio lá do fim dos anos 60, começo dos anos 70. É um dos pontos, né? E a Eneida Tropical é uma inspiração que eu tive justamente a partir dessa alocução dele, segundo a qual nós somos a nova Roma, né? Então, o que é Eneida de Virgílio? Eneida de Virgílio como uma obra clássica, né, do ponto de vista ocidental, do pensamento clássico, do mundo romano, dá conta, se eu não me engano, é século I a.C., né, que Virgílio publica a Eneida, dá conta de explicar a formação de Roma, a fundação de Roma, a partir da destruição de Troia. Então, segundo Virgílio, né, Troia foi destruída pelos gregos, os poucos sobreviventes que restaram, guiados por um tal Enéas, se estabeleceram no Lácio, fundaram Roma, e que se torna a maior civilização mundial e coisa e tal. O Darcy Ribeiro, de alguma maneira, está fazendo isso com o povo brasileiro. Ele é o Virgílio brasileiro. Ele está mostrando o quê? Que tal como aconteceu com Troia em relação a Roma, o Brasil também funciona da seguinte maneira: a partir da destruição
de matrizes étnicas, a partir da destruição de cosmovisões. Então, se destrói o mundo indígena, como o próprio Darcy fala, se desafricanizam, né, contingentes humanos enormes trasladados para cá, para trabalhar na condição da escravidão. O próprio europeu que chega vai se deseuropeizando. Então, há uma desfiguração, há uma destruição total de enraizamentos étnicos, culturais e tal e coisa, mas dessa destruição acaba que, segundo ele, se constrói uma grande coisa. Se constrói uma civilização, que é o povo brasileiro a nível de mundo e coisa e tal. Então, por isso que, para mim, o povo brasileiro é uma Eneida tropical, e o Darcy Ribeiro, já velho, um pouco antes de morrer, publicando O Povo Brasileiro, é uma espécie de Virgílio nosso, dizendo o seguinte: nós temos que fazer uma espécie até de autocura, uma reconciliação com o passado, e a partir dessa reconciliação, entendermos que o futuro grandioso que o Brasil merece ter, está ao nosso alcance fazer. Então, tem uma conotação política também muito forte, enfim, não vou me estender mais a respeito do livro, está aqui já dada uma linha mais geral do que eu trabalho, de como eu trabalho, e reitero, é um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Obrigado, professor Demétrios. Ótima obra. Complementando suas palavras iniciais, professor, gostaria de dizer que Augusto Casagrande faz parte integrante da história de Criciúma. Foi um precursor, tanto que fez por merecer um museu com o seu nome, Museu Augusto Casagrande. E nós temos a graça de contar na Unesc com diversos colegas da família Casagrande. Parabéns pelas raízes. Vamos continuar, senhoras e senhores. Convidamos a autora Rosilda Mara Rodrigues Moroso para nos apresentar o seu livro O Enigma de Zaque. Boa tarde. É com grande prazer que eu volto hoje aqui, nesse ambiente da Unesc, né? Porque para mim foi um ambiente que eu fiquei 5 anos, 3 anos na faculdade, especialização, então faço parte da minha casa há mais de 25 anos, sempre retornando aí, fazendo formações, né? E sempre participando da universidade. Agora, como escritora, né, ainda continuo como educadora, né? Quase 30 anos na educação, mas hoje eu sou escritora e faço parte da Academia de Letras e Artes de Siderópolis. Viu, Demétrios? E o patrono é o Darcy Ribeiro, meu patrono na academia, na minha cadeira número 10. E eu gosto muito do Darcy Ribeiro, né? Por isso que eu quero comprar o teu livro, já li muita coisa sobre ele. Né? E o Darcy Ribeiro fala muito dos povos indígenas também, escreve muito sobre, né, o povo brasileiro e também os povos indígenas. E eu escrevi o livro Enigma de Zaque sobre a questão africana. Né? O Enigma de Zaque é um livro da literatura infanto-juvenil, que já tem 300 livros, né, que já foram vendidos. Eu fiz um curso de formação com este livro para os professores dos anos iniciais, porque o livro ele traz a cultura africana na questão da sua vegetação, da fauna, da flora, da cultura, da religiosidade, tudo que nós temos que trabalhar na escola da Lei 10.639 sobre a cultura africana, eu consigo colocar dentro do livro para falar com os professores. Então, o livro conta uma história do Zaque, ele faz um enigma no trajeto que ele vai procurar chegar no palácio, né? Então, eu falo para os professores que no continente africano teve reinados, porque o Zaque ele vai se casar com uma princesa, né? Filho de um rei muito bárbaro. A gente vai discutir a questão política também, de como se dava os reinados no continente africano. Então, a gente traz também, além da leitura do conto, que é um enigma que a criança, o adolescente gosta, porque ele vai construindo o enigma na medida que ele vai indo, né, no meio da floresta, ele passa por uma savana, ele passa também por uma parte do deserto do Saara. O Zaque, ele nasceu no continente africano, no país Gana. Então, eu falo também para os professores sobre Gana, toda a beleza que tem em Gana, todos os problemas sociais também. Então, o livro, ele não é só para contar um conto, ele também é para trabalhar as questões da Lei 10.639, né? Então, eu já fiz um curso de formação para os professores da Rede Municipal de Criciúma, onde os professores de língua portuguesa também puderam participar. Esse curso, ele foi feito graças à ajuda
financeira do edital Cultura Criciúma, né? Então, eu consegui dar esses livros para os professores da rede municipal e para as escolas. No mês que vem, eu vou estar fazendo também um curso com o mesmo livro com a prefeitura de Siderópolis, né? Onde eu morei 30 anos, hoje eu moro há 20 anos em Criciúma, e Siderópolis, então, me convidou para fazer esse evento com os professores, né? Minha contrapartida é apenas comprar o livro para a escola, fazer os alunos lerem, os professores entenderem a história e trabalhar a história da cultura africana com os seus alunos, né? Então, nós temos muito material de cultura africana nas escolas, mas nunca foi dado um curso sobre um livro e incentivo à leitura, né? Pelo menos essa proposta que eu estou apresentando para os professores, eles estão gostando, porque além de contar a história, além de falar dos problemas sociais, culturais e também religiosos que existem no continente africano, que é muito parecido com o nosso país, com o Brasil, né? E o objetivo maior de trabalhar o livro e trabalhar todos os conteúdos que tem dentro do continente africano para a Lei 10.639, trabalhar a questão do preconceito e do racismo, né? Meu objetivo maior é chegar nesse assunto com os professores, para que eles consigam construir com os alunos um aprendizado, que eles entendam que nós temos muita ligação com o continente africano, o nosso povo é uma mistura miscigenada, como diz nosso amigo Darcy Ribeiro nos seus livros, né? O povo brasileiro é formado por vários outros povos, outras etnias, né? Nós não somos europeus, nós não somos indígenas, nós não somos africanos, nós somos uma mistura desses povos, né? O Demétrio descobriu há pouco, então, que ele tem um parente, né, que é da etnia dos italianos, né? Eu tenho, com certeza, raízes africanas e raízes indígenas. Então, todo brasileiro, ele não é um brasileiro nato. O brasileiro nato era um indígena que estava aqui, né? Quando os europeus chegaram. Então, é trabalhar isso com os alunos, para eles entenderem que o nosso sangue corre sangue europeu, corre sangue africano, corre sangue indígena, e que a gente tem que respeitar o outro enquanto ser humano, ter mais empatia. Então, o objetivo maior de trabalhar o livro, trabalhar com a formação de professores, é levar essa mensagem para eles, para que eles consigam conhecer a história e ter conhecimento, porque quem tem conhecimento tem poder, né? Então, essa é a minha participação hoje. Eu vou colocar o livro à disposição, depois a gente vai ver como é que a gente vai fazer, né? O livro vai estar no evento, a gente vai estar aí autografando, vamos ver como é que a gente vai fazer para que todo mundo tenha acesso aos nossos livros, tá? Eu agradeço a convite e muito feliz de estar nesse ambiente novamente universitário, que tem que fazer isso, né? Extensão e divulgar o trabalho dos escritores, e principalmente os escritores foram acadêmicos, né? Muito obrigada, tá, gente? Um abraço. Obrigado, professora Rosilda. Parabéns pelo livro. Corrigindo um pouquinho, meu nome é Rosilda, mas me chamam de Cissa Moroso, é meu nome artístico. Tá? Muita gente não sabe meu nome. Só os meus professores da universidade. O nome é Pode Cissa. Repetir o nome artístico? Cissa Moroso. Cissa Moroso. Vão encontrar nas redes sociais como Cissa. Muito bem. Parabéns mais uma vez. Vamos dar sequência. Agora, para nos apresentar a obra Pirambeira, Lendas, Assombrações e Outras Histórias Contadas na Calada da Noite, convidamos o seu autor, professor Frank Cardoso Lumertz. Olá, eu queria agradecer a todos aqui presentes, parabenizar a todos os escritores pelos seus excelentes trabalhos. Fiquei bem feliz aqui escutando a apresentação de vocês. Agradecer aos espectadores do 4º Congresso Ibero-Americano de Humanidades, Ciências e Educação. E gostaria de me apresentar e apresentar um pouco do meu trabalho. Eu sou o Frank Lumertz, sou natural de Praia Grande, cidade situada no extremo sul catarinense, e o livro Pirambeira, Lendas, Assombrações e Outras Histórias Contadas na Calada da Noite, é o meu segundo trabalho. É um livro de contos, né? Meu primeiro trabalho literário, né, que foi publicado, saiu em 2013, era um livro de poesias, e o Pirambeira, ele é um livro de contos, tá? A minha formação, né, antes de eu entrar aí no livro, eu sou mestre em História, né, assim como o professor Demétrios, tá? Tenho uma formação na área de História,
e sempre levei todos os meus trabalhos, né, acadêmicos sempre para o lado da cultura popular. Em decorrência disso, né, eu fui me inspirando e juntando ideias para escrever esse trabalho, né? Então, como o subtítulo sugere, né, ele é um livro de lendas. E essas lendas, elas narram as assombrações, né, mais conhecido como causos, né, os causos acontecidos, aquelas velhas e conhecidas histórias que nossos pais, nossos tios, nossos avós, né, contavam na calada da noite para educar e muitas vezes até assustar um pouco, né, aí dos seus netos, dos pequenos. Então, dentro disso, né, pesquisando aqui, escrevendo acolá, eu fui perceber que muito desse conhecimento popular, né, que muitas vezes beira até o folclórico, né, ele tá vivo, ele existe, né, ele está aí na oralidade de muitas pessoas, de muitos sujeitos, mas muitas vezes ele não alcança a literatura, né? Então, o Pirambeira, que é esse pequeno livro aqui, tá? Ele tem a ilustração do meu amigo, né, Joel Coelho. Então, ele é ricamente ilustrado, tá? Junto com os contos, e ele possui 6 contos, tá? Onde que aí a gente vai ter personagens como bruxas, né? Assombrações, como almas penadas, fantasmas, né? Presenças até mesmo diabólicas, digamos assim, a morte, tá? E tem uma apresentação de um preto velho, né? No qual eu fiz um resgate, digamos assim, de como o português era falado no século XIX, no século XVIII, para poder caracterizar a fala desse preto velho. E, assim, todos os contos, né, eles têm, assim, o seu lado mágico, tá? Eu até me inspiro um pouco no nosso folclorista Franklin Cascais, né, catarinense, da ilha de Florianópolis, e tantos outros folcloristas do Brasil também, né, como o Câmara Cascudo. E tem o Saci, tem o conto do Saci, mas eu gostaria de destacar, tá, um conto especial que é a lenda do Gritador, tá? Que é uma lenda gaúcha, né, por assim dizer, não só no território rio-grandense, mas ele também é presente na Serra Catarinense e nos grotões, nos pés de serra, que conta a história de uma alma penada, né, que depois ficou conhecida como Gritador. Ela é muito conhecida no sul de Santa Catarina, né, e no nordeste rio-grandense, embora ela nunca tinha ganhado uma versão escrita, literária, e muito menos ilustrada, né? Então, eu destaco que foi a primeira vez, né, que esse conto ele ganha essa versão, tá? Uma coisa que me tocou muito assim nesse ano é que vendo a série Cidade Invisível né, na Netflix, que fala do folclore brasileiro, né? Então, assim, muitas pessoas até me vieram parabenizar pela publicação desse livro, por esse trabalho, porque evidenciava esse nosso lado popular, do folclore, dos contos, das lendas, né? Então, eu fiquei até surpreso nesse momento. E, para finalizar, no final do livro, tem um pós-fácil um pouco mais técnico, no qual eu explico um pouco, né, da onde que vem essas inspirações, e eu trato a literatura oral como força de expressão da cultura popular brasileira, né? E fechando assim, né, só para, tá? Eu vou ler um pedacinho aqui que diz assim: em determinados grupos sociais, inclui-se os causos acontecidos como uma expressão simbólica da linguagem e também como uma prática recreativa, um passatempo, de contar e narrar acontecimentos vividos pelo sujeito. Aquele sujeito que fala, que é o sujeito da experiência. Nas práticas desse imaginário, há sempre a presença do dramático, que representa a ausência de algo, o passado ou especificamente uma situação inexplicável, como a chegada da morte,
o além da vida e a existência de espíritos. Longe da literatura e próximo das pessoas comuns que narram e contam essas histórias reais ou fantasiosas, transmitem um universo cultural que mistura crenças religiosas, superstições e até o sobrenatural através da oralidade. Mas para darmos sequência, então, nós queremos parabenizar o professor Frank pela sua bela obra e os nossos agradecimentos aos autores por nos terem apresentado seus trabalhos hoje lançados. E para nos falar sobre este momento especial de lançamento, voltou ao ar o professor Frank. Pode complementar, então, por gentileza, professor? Então, assim, né, eu estava fazendo uma pequena leitura aqui da conclusão do meu trabalho, né, no qual eu apresento os causos como uma expressão da cultura popular brasileira, tá? E, mais uma vez, agradeço, tá, a minha participação aqui, parabenizo a todos os escritores, ok? Ok, obrigado, professor Frank. Parabéns pelo trabalho. Nossos agradecimentos, mais uma vez, aos autores por nos terem apresentado seus belos trabalhos na tarde de hoje, ora lançados. E agora vamos às falas sobre esse momento especial de lançamento. Convidamos a palavra o editor-chefe da Edilnesc, professor doutor Dimas de Oliveira Estevam. Boa tarde a todos e a todas. Um cumprimento especial ao Laênio, né, nosso mestre de cerimônia aqui. Cumprimentar também a professora Daniela, representando a nossa magnífica reitora. Cumprimentar a professora Giane Rabelo, que é a coordenadora geral aqui do 4º Congresso Ibero-Americano. Cumprimentar os autores, as autoras, né, pelas belas obras aqui apresentadas. Cumprimentar também, em especial, a Vanessa, né, que é uma pessoa de extrema relevância para a editora, né, uma pessoa que tem feito um trabalho extremamente relevante para a nossa editora, que está prestes, aí, em abril, completar 20 anos de existência, né, que é uma longa trajetória, né, de publicação. E nessa trajetória de publicação da editora, nós temos procurado democratizar a publicação de livros, né? Assim como a instituição universitária, ela tem o tripé ensino, pesquisa e extensão. Nós também seguimos essa trilha de que o livro ele tem que também chegar ao público. Por isso que a gente criou um selo especial aqui na editora, denominado Saber Comunitário, onde a gente atende a comunidade em geral, porque o país, né, como a gente sabe, é um país que não é um país de leitor, né, se compararmos com outros países. A nossa média de leitura no país ela é muito baixa, né, em torno de, per capita, da população que lê, que é 53%, são 5 livros anuais. Desses 5 livros anuais, nós temos uma concentração de aquisição de livros num percentual muito baixo, que não chega a 10%, e desses 50%, como eu já tinha falado anteriormente, a metade leem a Bíblia, né? Leituras. Então, a gente vê que nós temos um longo caminho a percorrer, e a educação, ela joga um papel importante, né? Porque a editora ela cumpre um outro papel, que é divulgar as obras, divulgar a publicação, divulgar a produção, né? Tornar visível aquilo que é produzido em todos os espaços. Mas, sem educação, nós não vamos ter um país de leitor, né? E aí eu cito uma frase do Lévi-Strauss, né, que eu espero que ela nunca se concretize, né? Ele disse que o Brasil pode sair da barbárie e ir para decadência sem nunca ter chegado à civilização, né? Então, é uma coisa que
a gente espera que isso não aconteça. E o caminho é exatamente a formação, a publicação, a leitura. Então, não temos outro caminho a não ser esse, né? Então, parabenizar a todos e a todas aqui. Então, eu deixo o meu cumprimento também especial aos autores e autoras que expuseram as suas obras aqui. Devolvo a palavra ao Laine. Obrigado, professor Dimas. Ela é a coordenadora geral do Congresso e gostaríamos de ouvi-la, professora doutora Giane Rabelo. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria, uma honra contar aqui com a presença, né, de vocês, desses autores e autoras, aqui lançando suas obras nesse lançamento coletivo do nosso 4º Congresso, né, Ibero-Americano de Humanidades, Ciências e Educação. Esse evento que já tem se tornado uma grande referência, não só para a Unesc, mas para o mundo acadêmico, né, não só no Brasil, como fora do Brasil também. Temos aí em torno, né, de participantes, em torno de 2.000 inscritos, então é um número considerável. E aí, obviamente, né, que lançar livros nesse evento é algo que, de algum modo, contribui para que essas obras sejam socializadas, acima de tudo, mas cheguem aonde elas devam chegar, principalmente na educação básica, no ensino superior, enfim, na população em geral, como o professor Dimas já colocou, né? Somos ainda um povo que lê pouco, né? Lê pouco, mas que escreve muito, né? Eu diria, escrevemos muito, e a prova disso está aqui, né? Então, muitas obras versando aqui, né, sobre a história das mulheres, né, essas vivências das mulheres, como a própria Regina, né, nos traz, também sobre a questão da educação, eu diria, né, uma educação voltada aí para a cultura africana, de valorização dessa cultura africana, como a Cissa, né, nos traz a partir da sua obra, o professor Demétrios, né, trazendo um debate sobre esse povo brasileiro multifacetado, enfim, né, quer dizer, como que foi se dando essa nossa constituição multicultural a partir, né, de um autor super conhecido como Darcy Ribeiro, e também a obra, né, do Frank, uma obra que vai trazer todos esses contos, toda essa oralidade, né, que faz parte da nossa história, das nossas sabedorias, dos nossos antepassados, que, por conta disso, né, elas têm uma relevância tamanha nessa cultura popular. Então, eu vejo que aqui nós temos uma diversidade grande de conhecimentos sendo produzidos por vocês e socializado a partir das suas obras, e eu gostaria, né, desde já, de parabenizá-los pela coragem, né, de estar escrevendo e publicando, né, publicando em forma de livro. Eu acho isso, assim, louvável, né, e sinto até uma invejinha, vou dizer assim, né, tamanha é a coragem, a dedicação, né, que vocês têm demonstrado a partir do momento que assumiram esse lugar de escritores e escritoras, né, e é uma honra, então, né, eu aqui, em nome, né, da reitoria, em nome da professora Luciane Sereta, que aqui está representada pela professora Daniela, desculpa, né, a pró-reitoria acadêmica e a própria diretoria de ensino, que é onde eu diria que é o lugar onde o evento, o 4º Ibero, tem sua sustentação, e por conta dessa sustentação, desse compromisso da universidade, por ser uma universidade comunitária, esse evento tem assumido proporções grandiosas, né, na nossa região e além do Brasil, e também aqui na pessoa, né, do professor Dimas, agradecer, e da própria Vanessa, né, que é a supervisora lá da editora,
agradecer todo o apoio, né? E agradecer também pela organização desse lançamento coletivo, né? Eu sei que a Vanessa, com todo carinho, organizou. Nós gostaríamos de estar presencialmente, né? Mas as condições hoje que estamos atravessando não nos permite, mas que, de algum modo, mesmo à distância, esse momento é um momento rico, é um momento caloroso, e certamente ele é caloroso exatamente porque vocês trazem suas obras, socializam suas obras e colocam, né, todo esse conhecimento à disposição daqueles que tiverem interesse. Então, o nosso muito obrigada e, repito, é uma honra muito grande estar aqui nesse momento, né, presenciando essas apresentações. E que, certamente, né, eu queria ter muitas vidas para poder dar conta de ler tanta coisa bonita que está sendo produzida aqui na nossa região. E além da nossa região, obviamente. Muito obrigada. Obrigado, professora Giane. Como já dissemos, ela representa a reitoria da Unesc, nos fala agora, a assessora pedagógica universitária da Diretoria de Ensino de Graduação, professora mestre Daniela Arnes Silveira. Boa tarde, Laênio. Boa tarde, professora Gi, professor Dimas, Vanessa, e boa tarde muito especial aos autores, às autoras dessas obras, às quais fomos apresentados neste pedacinho de tarde, né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui, agradeço imensamente o convite também de fazer parte dessa mesa virtual, né? De honra, de fazer parte desse momento de lançamento de tão belas obras. Em nome da reitoria, da pró-reitoria acadêmica, da diretoria de ensino de graduação, então, eu gostaria de, sem mais delongas, acionar um dos meus autores prediletos, dentre alguns que tenho. Sou professora também da área de língua portuguesa, professora Maria Regina, somos colegas de área. Citar Antoine de Saint-Exupéry com O Pequeno Príncipe. E aí, em citando, eu trago a frase que diz: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, e vocês me cativaram com as suas obras. Assim como a professora Giane disse, tomara que possamos fazer a leitura de todas essas obras e tantas outras que surgem a cada dia na nossa região, no nosso país, que é um país, sem dúvida, que precisa evoluir muito no que diz respeito à leitura, isso é fato, a gente acompanha. A cada ano nós estamos numa luta constante para que possamos fazer com que mais leitores surjam na nossa realidade, mas que nós possamos também reforçar, da mesma forma como a professora Giane disse, que escrevemos bastante, escrevemos muito bem. Então, vocês trazem leituras que são instigantes, que nos provocam a leitura, que trazem discussões e reflexões que são pertinentes hoje e nos próximos tempos, com certeza, quando a gente discute a questão da mulher, quando a gente discute a questão do negro, quando a gente discute, aí eu lembrei de Franklin Cascais, como o professor falou, né? Quando a gente discute a questão das lendas, quando a gente valoriza a oralidade, quando a gente olha para a história na perspectiva de que ela faz parte do hoje, e de fato é essa relação que a gente tem de estabelecer, e quando a gente consegue trazer tudo isso para a nossa historicidade como sociedade que precisa olhar para a sua construção como povo brasileiro e olhar para as relações que estão postas hoje a partir dos textos que vocês produzem.
Muito obrigada pelo momento rico do qual estamos fazendo parte. Parabéns, continuem produzindo, porque certamente os textos de vocês fazem e farão a diferença onde quer que eles estejam. Muito obrigada, em nome da nossa reitoria, parabéns. Boa tarde. Obrigado, professora Daniela. E assim, senhoras e senhores, estão apresentadas e lançadas as obras já carinhosamente referenciadas. Nossos parabéns aos seus autores, que ficarão para sempre nos anais do 4º Congresso Ibero-Americano de Humanidades, Ciências e Educação. Queremos agradecer as honrosas presenças de todas e de todos aqui no espaço de honra virtual, também de todas as senhoras, de todos os senhores que nos prestigiaram, ainda que remotamente. Mais uma vez, parabéns e uma boa tarde e noite a todos. Muito obrigado. Conectar e promover o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação de Santa Catarina está no DNA da FAPESC. Ao longo dos anos, evoluímos, nos adaptamos e nos aperfeiçoamos. Chegamos aos 24 anos acreditando mais do que nunca no ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Agora, começamos a contagem regressiva rumo aos 25 anos e queremos chegar em 2022 ainda mais fortes. Queremos e podemos conectar ainda mais. A FAPESC conecta, a FAPESC acredita. Vivemos em um planeta interconectado, não apenas pela velocidade com que trocamos informações, mas porque tudo o que fazemos impacta na vida uns dos outros. Isso valoriza uma das coisas que mais nos faz humanos, o trabalho coletivo. Somos uma espécie de realizadores, com alta capacidade criativa, que pode sim mudar os rumos do planeta. Podemos fazer diferente usando a tecnologia para nos tornarmos mais eficientes, otimizando nossos recursos, evitando o desperdício e transformando a vida de todos. A Unesc acredita na conexão do conhecimento e da comunidade, da ciência e das grandes ideias, dos olhares e das diferentes realidades, de pessoas e propósitos inspiradores. Venha construir o amanhã com a gente. Unesc, uma universidade de conexões. Matrículas abertas para os cursos de graduação presencial.